Olá, prezado aluno. Mais uma vez, um prazer enorme tê-los aqui. Espero que você tenha conseguido evoluir nos seus estudos. É sempre um prazer poder auxiliá-lo no mundo da biomedicina, das análises clínicas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre função renal, né? Como nós avaliamos se o rim do paciente está trabalhando de maneira correta ou não. Tudo bem? Então vamos lá. O rim, ele desempenha várias funções críticas para o organismo. Ele regula o volume do líquido extracelular, então ele regula qual é a quantidade de água que vai estar entre, né, fora das suas células, nos seus tecidos, tudo bem? Ele regula a pressão sanguínea, porque a gente viu nas primeiras aulas que quanto maior o volume de água, maior o volume de plasma, quanto maior o volume de plasma, maior a pressão sanguínea dentro dos vasos, tudo bem? Ele também mantém o balanço iônico. Nós vimos na primeira aula que ele pode reabsorver ou excretar sódio, ele pode absorver ou excretar potássio, né? E isso ajuda a manter o balanço iônico necessário para que o seu organismo funcione de maneira correta. Ele também ajuda a regular o pH. Vimos na última aula de equilíbrio ácido básico que o rim ajuda, né, no sistema de regulação do pH sanguíneo, absorvendo ou diminuindo a reabsorção de potássio. Além disso, ele é responsável pela formação da urina. Então, todas as substâncias produzidas pelos metabolismos celulares, produzida pelo fígado, é encaminhado, né, é secretado no sangue, e este sangue, ao passar pelo rim, vai ser filtrado. Essas substâncias estranhas e esses resíduos vão ser eliminados na urina produzida pelo rim, pela filtração renal. Além disso, ele participa de uma série de vias endógenas. Por exemplo, o rim produz um hormônio importante chamado eritropoetina. Toda vez que o seu tecido sofre hipóxia, o rim sente essa hipóxia, ele libera eritropoetina, e a eritropoetina é o estímulo para a medula óssea, né, deslocar a produção das células mieloides para a produção de hemácias ao final. Só lembrando, né, o rim, ele encontra-se lá no nosso retroperitônio, então ele está na parte, né, é, posterior, né, do seu corpo, né? Ele é um órgão que está abaixo do diafragma e ele apresenta duas glândulas no seu ápice, né? As glândulas adrenais. Tudo bem? Quando a gente olha lá a histologia do rim, nós vemos que ele é formado por néfrons, né? Pelas unidades filtrantes chamadas néfrons. Nós temos aqui a medula e o córtex, sendo que esses néfrons, a parte glomerular se encontra no córtex e as alças que compõem o néfron vão se estender até a medula. Todas essas medulas, elas desembocam na minha pelve renal, que é responsável por captar esse filtrado produzido nos néfrons e encaminhar essa urina para o ureter, tudo bem? Onde ela vai ser armazenada na nossa bexiga. Então, vamos olhar lá um pouquinho de perto os néfrons. Nós temos aqui uma série de arteríolas e vários néfrons em diferentes posições, mais superiores ou mais inferiores na medula, e todos eles vão jogar as suas alças para a região medular, onde eu vou ter as alças de Henle e os ductos coletores. Tudo bem? Quando a gente vê esses túbulos, né, proximais, distais, a gente vê ali as regiões dos glomérulos. O glomérulo são arteríolas, né, que se emaranham por onde o meu fluxo sanguíneo vai passar, vai promover a filtração, e esse filtrado vai ser coletado pelas alças, né, proximais e distais, e depois ser encaminhado, o que não for reabsorvido, para meus túbulos coletores. Tudo bem? Quando a gente olha lá, né, o néfron, ele a gente mostra ele, né, numa vista dobrado, de modo que o fluxo vai sempre fluir da esquerda para a direita, tudo bem? É uma região onde os capilares, né, que formam o néfron, eles são extremamente pequenos, eles têm, né, diâmetros reduzidos, tudo bem? Então, olha aqui, eu tenho a cápsula de Bowman formada pelas artérias, eu tenho aqui a primeira região da cápsula, eu tenho dentro da cápsula
as minhas artérias, depois eu tenho os túbulos proximais, os ramos descendentes e o ramo ascendente da alça de Henle, depois eu tenho o tubo distal, o tubo coletor, e finalmente no final eu vou ter os ureteres, né, encaminhando essa urina formada para minha bexiga, tudo bem? Olha que interessante. A região glomerular, ela é responsável pela filtração. Então, a filtração de qualquer substância, ela só pode acontecer, né, na minha região glomerular. Só que essas artérias, né, a arteríola aferente à que chega, eferente à que sai, a arteríola eferente, ela continua acompanhando os túbulos durante um período. Aqui, essa primeira região da minha alça, a gente chama de túbulo proximal. Aqui eu tenho reabsorção de algumas substâncias que foram filtradas e secreção de algumas substâncias que precisam ser jogadas na urina. Depois, na minha alça proximal e distal, né, ascendente e descendente, eu vou ter reabsorção, né, na alça descendente e vou ter também reabsorção na minha alça ascendente. Depois, no túbulo distal, eu tenho reabsorção de mais algumas substâncias para a arteríola eferente e eu vou ter secreção de algumas substâncias da arteríola eferente para o meu túbulo distal. Depois eu vou ter o quê? O meu túbulo coletor. O túbulo coletor é a última etapa onde eu posso ter reabsorção de algumas substâncias e secreção de alguma substância. Passado 2/3 do meu túbulo coletor, tudo que estiver presente na urina vai ser excretado, tudo bem? Quando a gente olha a minha fisiologia, eu percebo uma coisa, né? Que quanto maior a quantidade de a filtração de uma substância, ela é a quantidade filtrada da substância menos a quantidade reabsorvida mais a quantidade secretada. E isso vai dar a quantidade de substância presente na minha excreção. Então, por exemplo, eu posso ter substâncias que são totalmente filtradas, mas podem ser 100% reabsorvidas e não são nada secretadas. Eu vou apresentar zero dessa substância no final. Eu posso ter uma substância onde eu tenho 80% de filtração, 80% dela é filtrada, reabsorve 20 e eu secreto mais 20, ou seja, ela vai ser 80% excretada, porque eu filtrei 80, reabsorvi só 20 e depois secretei 20, né? Então, vai ser excretada em 80. Eu tenho substâncias que podem ser 50% filtradas, podem não ser absorvidas nada e depois são secretadas mais 30%. 50 mais 30, elas vão ser excretadas em nível de 80%. Então, a taxa de filtração menos a quantidade reabsorvida, mais a quantidade que os túbulos, né, vão secretando, vão determinar o quanto eu tenho de substâncias na minha urina. Lembrando que algumas substâncias não vão ser filtradas, algumas vão ser filtradas e reabsorvidas, algumas vão ser filtradas, não serão absorvidas e nem secretadas, e algumas podem ser filtradas e secretadas, tudo bem? Então, isso também vai determinar. Então, por exemplo, ó, a inulina. A inulina, ela é filtrada, né? Então, olha lá, eu tinha 4 moléculas de inulina, essas 4 moléculas foram filtradas e nada foi reabsorvido. Então, a inulina foi 100% excretada ao final na minha urina. Ela vai estar presente 100%, porque ela é totalmente filtrada pelo meu glomérulo. Olha o que acontece com a glicose. Glicose, ela é pouco filtrada. Não é normal ter glicose na urina do paciente. Um paciente saudável, ele não tem glicose na urina. Por quê? A glicose, ela é pouco filtrada. Mas o pouco filtrado é totalmente reabsorvido, tudo bem? Então, em condições fisiológicas normal, a concentração total de glicoses filtradas, lembrando, ela já é pouco filtrada. O que for filtrado vai ser reabsorvido. Então, na urina normal, nós não vamos encontrar glicose. Olha essa molécula de ureia. Ela foi, uma parte dela foi filtrada, tudo bem?
uma parte dela foram filtradas 4 moléculas, mas das 4 moléculas, 2 foram reabsorvidas, ou seja, ela tem uma excreção de 50%. Por quê? Filtra-se 4, e no meu cubo coletor, né, nos meus tubos, eu reabsorvo novamente 2 e apenas 2 são jogadas fora na urina. Olha com a molécula de penicilina que interessante que acontece. Ela está em alta concentração, 4 moléculas foram filtradas, depois o meu tubo secretou mais 2, depois ele não reabsorveu mais nada, ou seja, a penicilina é excretada, né? Uma parte sendo filtrada e uma parte sendo secretada e não havendo reabsorção. Então, isso vai determinar qual a concentração de determinadas substâncias eu vou encontrar na urina. Algumas eu vou encontrar em alta quantidade, outras em quantidade menor, e algumas eu não devo achá-las em urinas saudáveis. Tudo bem? O rim, ele vai promover a reabsorção e excreção de diversos solutos, como sais e medicamentos. Tem alguns sais, alguns medicamentos que eles vão ser constantemente filtrados, reabsorvidos e colocados novamente na circulação, tudo bem? Então, eu tenho que levar isso em conta também quando o médico vai solicitar alguns medicamentos, para saber se aquele medicamento ele tem maior tempo de meia-vida, se ele tem uma porção reabsorvida ou não. Por quê? Porque pacientes que apresentem alterações renais podem ter alterações, né, nas concentrações desses medicamentos, de hormônios, causados pela sua insuficiência renal. Tudo bem? Lembrando que o rim também participa do equilíbrio ácido-básico, né? Então, ele determina as taxas de bicarbonato que vão estar presentes na urina e presentes nos vasos sanguíneos, então ele pode aumentar ou diminuir a reabsorção de bicarbonato, né, que foi filtrado, e isso tem um grande peso no equilíbrio ácido básico, como nós vimos na aula anterior. E toda a urina formada, ela vai ser armazenada na minha bexiga. Então, a bexiga, ela é um músculo, né? Formada de músculo liso, é um órgão muscular, que quando recebe o sangue, ela vai expandir e promover o seu enchimento. Uma vez que a bexiga, ela enche, vai causar uma pressão no esfíncter interno que abre sozinho, né? Vai disparar sinais, né? Para o meu sistema sensorial, que vai disparar uma resposta medular para o sistema parasimpático, que vai abrir o meu esfíncter externo, permitindo assim que eu alivie o conteúdo da urina. Alguns pacientes têm problemas nessa regulação e eles não têm os controles do esfíncter, principalmente do esfíncter externo. E são aqueles pacientes que acabam não conseguindo, né, ter o controle da bexiga e são muitas vezes, né, a gente encontra eles fazendo o processo urinário, né, sem conseguir chegar ao banheiro, tudo bem? Aí precisam de intervenções médicas para poder obter o controle do esfíncter que fecha a bexiga e permite o acúmulo de urina, tá bom? Muito bem. As provas de função renal, elas vão consistir no quê? Na avaliação da filtração glomerular. Eu quero saber se meu paciente é capaz de pegar substâncias, metabólitos, substâncias que devem ser eliminadas do corpo, colocá-las na urina e, a partir da urina, jogar para o ambiente. Tudo bem? A depuração, o que que é? O clearance, ele mede a rapidez com que o meu rim é capaz de tirar uma substância filtrável, né? Uma substância que é alvo de filtração e fazer com que ela seja parte do sangue. A substância escolhida nesse caso, ela deveria ser, né? Ela não deveria ser reabsorvida, né? Porque a gente percebe que uma parte filtrada pode ser reabsorvida. Ela não deveria ser secretada, porque a secreção não indica a taxa de filtração. Ela deveria ter estabilidade na urina por 24 horas, porque eu quero saber como é esse processo ao longo do dia. A gente sabe que o rim, ele tem momentos de maior ou menor trabalho. Ela devia ter uma constância plasmática, ou seja, aquela substância deveria estar em níveis constantes no plasma, para mim entender que ela está sempre passando pelo rim na mesma concentração, e por isso que ele está conseguindo filtrar ou não na mesma quantidade. Disponível no organismo, naturalmente formada no organismo, para evitar que eu precise aplicar qualquer coisa no paciente, e tivesse uma facilidade bioquímica de análise.
Aqui nós temos algumas provas que podem ser utilizadas na avaliação renal, tudo bem? O ácido úrico, ele quase não é utilizado, ele é utilizado para avaliar outras alterações do organismo, mas ele também é um pouco presente na nossa urina. A ureia, ela é 40% reabsorvida, ou seja, se eu tiver lá 100 moléculas de ureia, né, eu vou filtrar, mas 40 dessas moléculas vão ser reabsorvidas. Então, ela já não seria o meu marcador ideal, mas a gente sabe que uma boa parte dela é filtrada. E a gente sabe que quando o paciente apresenta níveis, né, lesões renais, a ureia começa a se acumular no sistema do meu paciente. Ela tem origem no metabolismo de proteínas, ela é produzida lá no fígado a partir, né, da amônia. Ela sofre interferência de dietas proteicas, então o paciente que se alimenta de muita proteína vai ter níveis aumentados de ureia. Os estados de hidratação, se meu paciente toma mais ou menos água, também interfere. Edades e hepatopatias, porque se ela é produzida no fígado, pacientes que têm problemas hepáticos podem produzir menos, e aí, é claro, se eu tenho menos, eu vou filtrar menos pela ausência da substância. Ela, em geral, por que que ela é usada como um marcador de função renal? Porque ela é de 90% de eliminação renal, ou seja, eu consigo jogar 90% da ureia produzida num dia fora na urina. Então, toda vez que eu tenho problemas renais na filtração, a ureia se eleva de maneira substancial no meu organismo, tá bom? 10% dela é eliminada pelo suor e pelas fezes, tudo bem? O ácido úrico, ele não é utilizado na prova de função renal, tá bom? Nós utilizamos ele para avaliar outras provas. Ele também tem origem no metabolismo proteico, lá no fígado. Ele tem os mesmos interferentes na ureia. Nós sabemos que ele se eleva na insuficiência renal, o ácido úrico também sobe. Ele diminui na insuficiência hepática, mas no dia a dia do laboratório nós não usamos o ácido úrico como marcador de função renal, tudo bem? Utilizamos a ureia e a creatinina. A creatinina é uma molécula de origem muscular e ela é de 100% de excreção renal, ou seja, toda a creatinina produzida no seu corpo, ela vai ser filtrada e jogada fora no meu organismo. Ela tem uma constância plasmática, eu estou sempre produzindo níveis constantes de creatinina, dependendo só da minha concentração de músculos. Então, ela está disponível e ela é facilmente analisada no laboratório. Tudo bem? Quais são as vantagens do clérice de creatinina? Por que que ele foi utilizado como uma das principais provas da eficiência renal? Porque ele é um resíduo do metabolismo muscular, os valores estão sempre constantes, é um procedimento endógeno, então não preciso pedir para o meu paciente tomar nenhum tipo de medicamento, não preciso injetar no meu paciente, e ela é de determinação laboratorial. E além disso, a gente sabe que ela está presente na urina porque ela é de filtração renal. Tudo bem? Ou seja, na insuficiência renal, os níveis de creatinina se elevam, assim como os níveis de ureia. Tudo bem? Quais são as desvantagens? Uma parte dela é secretada pelo tubo, né? Ela também tem uma pequena parte que é degradada por bactérias, né? Ela também é influenciada pela ingestão de carnes. Então, o paciente que tem uma dieta muito baseada em carnes, ele tem creatinina levemente maior do que de pacientes que não se alimentam com uma concentração alta de carne. E ela não é confiável na atrofia muscular. Toda vez que eu tiver um paciente que tem atrofia muscular, ou seja, o desenvolvimento muscular é prejudicado, ele vai produzir poucas creatininas. Por quê? Porque isso é resíduo do metabolismo dos músculos esqueléticos, tudo bem? Muito bem. Primeiramente, o paciente vai chegar num médico com algumas queixas que vão fazer com que o médico suspeite de uma lesão renal, né, ou uma alteração renal, ou mesmo o médico vai pedir para uma avaliação inicial do rim do paciente, dependendo do procedimento que ele vai fazer. Normalmente, os médicos pedem a avaliação da ureia e da creatinina plasmática, então vai dosar a quantidade de ureia e a quantidade de urina no plasma do paciente. Uma elevação nos níveis de ureia e de creatinina do paciente vão fazer com que o médico avance na pesquisa dele para saber a suficiência do rim, se o rim está sendo, né? Ele tem tido bons resultados na filtração, ou se eu estou tendo uma insuficiência renal, se o rim está
sofrendo lesões ou bloqueios, e isso está fazendo com que a taxa de filtração renal diminuída. Então, primeiramente, o médico mede ureia e creatinina plasmática, e após isso, ele pode requisitar o clérice de creatinina. O clérice de creatinina ele é feito com a urina de 24 horas. O paciente coleta a urina durante 24 horas, né? Toda a urina de 24 horas, né? Ele dispensa o primeiro jato, cronometra, e a partir dali ele começa a pegar todos os jatos durante 24 horas. Essa urina deve ficar, né, conservada, né? Alguns laboratórios colocam conservantes no frasco dado para os pacientes para impedir a degradação da creatinina. E aí, o que que vai acontecer? Nós vamos avaliar a ureia dessa urina de 24 horas, então a gente vai pegar uma amostra e vai dosar a creatinina na urina e vai dosar a creatinina no plasma do paciente. Então, nesse dia que ele vai entregar lá, ele também vai dar lá o bracinho dele para ser coletado o plasma, tudo bem? E aí a gente tem que fazer o cálculo do volume minuto. O que é o volume minuto? Nós coletamos uma urina de 24 horas, então nós medimos em ml o volume total da urina de 24 horas e dividimos pelo tempo de 24 horas em minutos. 24 horas em minutos é 1.440 minutos. Vamos dizer que meu paciente urinou em 24 horas 1.200 ml de urina. Ele me mandou lá 1.200 ml, eu medi lá numa proveta e deu 1.200 ml. 1.200 dividido por 1.440 dá um volume minuto de 0,83 ml por minuto. Quer dizer que o rim dele produziu, né, 0,83 ml de urina a cada minuto do dia dele, tudo bem? Muito bem. Este é... E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou ter lá o meu valor da urina da creatinina urinária, vou dividir pela creatinina plasmática e vou multiplicar pelo valor do volume minuto. E isso vai me dar a taxa com que ele consegue eliminar a creatinina do corpo dele, né? O quão rápido o rim é para fazer isso. Quanto mais lento o rim é, mais lesionado, em teoria, esse rim está. Só que eu tenho que levar em conta, né, que aquele resultado anterior, ele precisa ser corrigido pela superfície corporal do paciente. Eu tenho pacientes mais altos, menores, né? Ou seja, eu tenho pacientes que têm uma massa corporal maior ou menor, e isso influencia, né, na quantidade de fibras musculares que eles têm. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Existem várias formas de correção, tá? Para estimar o clearance de creatinina e fazer a correção. Eu vou ensinar para vocês esta fórmula, mas existem outras formas de se calcular. Para a gente corrigir o volume lá, meu clearance de creatinina pela área corporal do paciente, eu posso fazer o seguinte. A área corporal do paciente é o peso dele em quilogramas elevado a 0,425, vezes a altura dele elevado a 0,725, a altura em centímetros, multiplicado pelo valor fixo de 0,00714, tudo bem? E aí, o que que eu faço? Depois que eu estimar a superfície corporal, eu pego o meu clérice de creatinina original e vezes 1,63 e divido pela superfície corporal, tudo bem? Isso vai me dar o clearance de creatinina por ml por minuto por 1,73. Então, vamos lá. Meu paciente teve uma creatinina na urina de 62 miligramas por decilitro e uma creatinina no soro de 1,37 miligramas por decilitro. Um volume de 24 horas de 1.872, ou seja, ele fez 1.872 ml de urina durante 24 horas. Primeiro, eu vou calcular o volume minuto. 1.872 ml, tome cuidado porque precisa ser em ml, dividido por 1.440, que é 24 horas, a quantidade de minutos que tem em 24 horas. 1.872 dividido por 1.440 vai dar um volume de minuto de 1,3 ml por minuto. Quer dizer que cada minuto dele, do dia dele, ele fez 1,3 ml de urina. Depois, eu vou calcular a DCE, o clearance de creatinina. Vou pegar a creatinina urinária, certo? Dividir pela creatinina plasmática, né? Vezes o volume minuto. Então, ó, eu tinha 62 de creatinina na urina,
dividido por 1,37, que era a creatinina no plasma, né, a creatinina no soro, vezes 1,3. Nesse caso, eu já multipliquei 62 por 1,3, mas eu poderia primeiro fazer essa divisão para depois fazer essa multiplicação, tudo bem? O que me deu 58,8 ml por minuto, tudo bem? Esse foi a minha DCE, meu clérice de creatinina. Só que agora eu preciso corrigir pela corporal, pela área corporal do paciente. O paciente tinha 59 quilos e 172 centímetros. Então, vamos lá. A área corporal é o peso em quilogramas elevado a 0,425. Então, 54 elevado a 0,425 vezes a altura de centímetros, tinha centímetros, ele 5 vezes 0,184, isso faz parte da fórmula. Quando eu resolver essa equação, eu vou ter 1,70 metros quadrados, quer dizer que o meu paciente é de 1,70 metros quadrados. Aí eu vou corrigir a minha depuração. Minha depuração foi 58,8, certo? Vezes 1,73, 1,73 é da fórmula, dividido por 1,70, que é a área corporal do meu paciente. Deu um clérice de 59,8 ml por minuto por 73. Ou seja, eu vou comparar com os resultados, né, com os valores de referência, e eu vou ver se isso está dentro da normalidade. Se estiver diminuído, significa que meu paciente leva muito tempo para filtrar a creatinina, né? Indicando que possivelmente ele tem uma lesão renal que precisa ser investigada as causas, os tratamentos necessários para esse paciente. Tudo bem? Muito bem. O clérice de creatinina, ele precisa de uma amostra bem metrada, né? Porque ele é utilizado para determinar a extensão da lesão renal. O que leva muito a erro? Urinas que foram colhidas sem a cronometragem perfeita, ou seja, paciente coleta menos que 24 horas ou mais que 24 horas, né? As dificuldades de coleta, alguns pacientes deixam a urina em temperatura ambiente, o que pode levar à degradação da creatinina, contamina-se. Algumas vezes o paciente esquece de coletar um ponto ou outro, que vai influenciar no volume final, tudo bem? O que acontece? Para que serve o clérice de creatinina? Ele determina a lesão em casos conhecidos. Então, eu sei que meu paciente tem lesão renal, e quanto menor o clérice, maior a lesão renal dele, mais dificuldade ele tem para filtrar a creatinina. Tudo bem? Ele determina se o meu tratamento para diminuir a lesão dos néfrons está funcionando. Por quê? A partir do momento que eu diagnostiquei o paciente com uma lesão renal, eu vou trabalhar para diminuir a lesão. Se eu vejo o clérice diminuindo cada vez mais dificuldade para jogar a creatinina fora na urina, quer dizer que maior a lesão ainda continua avançando, tudo bem? Eu também posso determinar a administração de medicamentos, né? Eu posso entender que alguns medicamentos, eu preciso que o rim do meu paciente esteja filtrando de maneira excelente. Se ele tem dificuldades de filtração, aquele medicamento pode ficar mais tempo no organismo dele, e isso pode causar toxicidade. O que é diagnosticado renal precocemente com o clérice? Por quê? Conforme eu vou destruindo alguns, os néfrons que sobram, eles aumentam a taxa de filtração para compensar os néfrons perdidos. Então, num primeiro momento de doença renal, sendo exame, eles pensam aumentando o seu trabalho, tudo bem? Então, eles dobram a velocidade de filtração para compensar os néfrons doentes. Então, infelizmente, neste caso, o clérice de acretina não serve como uma medida de diagnóstico precoce de doença renal, tudo bem? Mas nós podemos utilizar, acontece, tem surgido um marcador de função renal, estatina C, tudo bem? Ela é uma proteína que não recebe adição de açúcares, ela tem baixo peso molecular, ela é constantemente produzida por todas as células nucleadas do seu corpo, ela é filtrada e catabolizada no glomérulo renal, ou seja, toda vez, né, que a sua cistatina C chega lá, ela é filtrada e uma pequena parte é reabsorvida pelo túbulo proximal, mas a grande maioria é jogada fora na urina, tudo bem? Ou seja, a concentração glomerular
né, a concentração plasmática da cistatina C depende exclusivamente do bom trabalho do seu rim. Quais são as vantagens dela? Ela não sofre variação dependente da massa muscular, com alta massa ou baixa massa muscular. O cérebro do paciente não interfere na dosagem da cistatina C e nem a alimentação. Não importa se meu paciente consome muita carne ou pouca carne, tudo bem? Ela não sofre influência de processo inflamatório ou febre. Eu não passo a produzir mais cistatina T ou filtrar mais ou menos por causa da febre, tá bom? A partir de 1 ano ela já é estável na concentração sérica, tá bom? Ela é mais sensível e mais específica que a creatinina e ela se eleva mais precocemente que a creatinina, ou seja, na lesão renal, o nível do sangue é mais do que a creatinina. Então, eu vou ver a lesão renal precocemente. Bem? É tão sensível quanto o Clérice, sem eu precisar fazer a coleta de 24 horas. Uma coleta de 24 horas sempre é muito estressante por pegar rejeições e de transplantes renais precocemente. Vamos dizer que eu não tenho a cistatina C no meu laboratório. Eu só tenho o Clérice, as dosagens de ureia e creatinina sérica, mas eu quero tentar diagnosticar o paciente com lesão renal, né, precocemente. Nós podemos usar a microalbuminúria. Ela é feita numa urina de 12 ou 24 horas. 24 horas me dá mais sensibilidade, mas ela pode ser feita em urinas de 12 horas. Mas aqui a gente vai discutir no caso de 24 horas, que aumenta a sensibilidade. O que que eu vou fazer? Eu vou dosar a quantidade de albumina presente na urina de 24 horas do meu paciente. Menos de 30 miligramas em 24 horas é normal. A albumina é uma proteína grande, ela não é filtrada. Mas um pouquinho dela pode passar por um néfron e outro. E querendo ou não, é biologia, né? Nós temos uma morte de um néfron e outro passar do tempo da nossa vida. Isso acontece. Então, menos de 30 miligramas de albumina na urina em 24 horas é normal. Seu rim é saudável. De 30 a 300 miligramas, perdendo um pouquinho mais de albumina do que o normal. A gente fala que é uma microalbuminúria. Essa albumina aparecendo já é o indício de que eu estou tendo alguma lesão renal, mas ela ainda é pequena, precoce. Agora, se eu tiver mais de 300 miligramas em 24 horas, eu já estou num processo de proteinúria. Eu já estou perdendo grandes quantidades de proteína na urina, né? Sinal que eu já tenho uma insuficiência renal instaurada, a minha lesão renal já é considerável, tudo bem? Então, essa aula de função, ótimos estudos para vocês. Nos vemos em breve.